Hoje nós vamos fazer a leitura compartilhada do livro de Ana Maria Machado, com o título A Cambachirra Se Eu Pudesse, com a ilustração de Gerson Conforto. E antes disso eu vou ler um pouquinho que a autora fala sobre o livro. Essas histórias são do tipo que o povo gosta de contar. Conta de novo, pedem as crianças. E lá vem tudo outra vez, sempre parecido e sempre diferente, de cada vez mudando um pouquinho, de um jeito divertido para falar de uma porção de coisas em cada livro, o medo que a gente tem de noite, o jeito de enfrentar os mandões, a necessidade de cantar e defender a natureza, o corre-corre bobo de quem fica achando que qualquer coisa é o fim do mundo. São histórias como as que nossa gente gosta de inventar, contar e ouvir. Tomara que você goste de ler. O que vocês acham, olhando aqui para a capa e o título, do que nos remete esse título? Por que vocês acham que tem essas reticências? Essa palavrinha cambachirra, vocês conhecem? O que vocês acham do que se trata? Acho que aqui no Se Eu Pudesse, porque ficou no ar, não falou o que podia, né? Então vai acontecer mais coisas. Se eu pudesse. Dá essa impressão, né? Essa impressão. E cambachirra? Um passarinho. Até pela ilustração, né? Já aparece também. Pela ilustração aqui, ele também nos remete. É um meio que? Não é um meio urbano, é um meio rural, né? Rural. Então, sendo um passarinho, se eu pudesse, poderia ser se eu pudesse cantar, voar, ser livre como um pássaro. Será que vai falar disso? Não sei, não. Ele tá com o machado na mão. Então. Não, mas ele tá sonhando olhando pro passarinho. Ele não tá olhando com uma cara de quem vai matar o passarinho. Ele tá pensando se eu pudesse ser igual esse pássaro. Eu acho que sim. Então, vamos ver se o livro se trata sobre isso. A Cambachirra Se Eu Pudesse, Ana Maria Machado. Página 5. Era uma vez uma cambachirra toda saltitante e alegre que estava fazendo ninho na árvore de galho mais bonito da floresta. Um dia viu um lenhador se preparando para derrubar a árvore. Começou a voar em volta e cantar muito agitado. O lenhador perguntou: Cambachirra, que foi o que houve? E ela disse: é que você vai derrubar a árvore de galho mais bonito onde estou fazendo meu ninho. Não faz isso, por favor. E o lenhador respondeu: ah, Cambachirra, se eu pudesse. Mas não é comigo, estou só cumprindo ordens. De quem? Do capataz. E morro de medo dele. Então a Cambachirra voou até a casa do capataz e pediu: capataz, por favor, não dê ordem ao lenhador para derrubar a árvore de galho mais bonito onde estou fazendo meu ninho. E o capataz respondeu: ah, Cambachirra, se eu pudesse, mas não é comigo, estou só cumprindo ordens. De quem? Do barão, que é dono da terra e quer muita lenha, e morro de medo dele. Então a Cambachirra voou até o castelo do barão e pediu: barão, por favor, não dê ordem ao capataz para dar ordem ao lenhador para derrubar a árvore de galho mais bonito onde estou fazendo meu ninho. E o barão respondeu: ah, Cambachirra, se eu pudesse, mas não é comigo, estou só cumprindo ordens. De quem? Do Visconde, que é dono de mais terras e mesmo assim quer muita lenha, e morro de medo dele. Então a Cambachirra voou até o castelo do Visconde e pediu: Visconde, por favor, não dê ordem ao barão para dar ordem ao capataz, para dar ordem ao lenhador, para derrubar a árvore de galho mais bonito onde estou fazendo meu ninho. E o Visconde respondeu: ah, Cambachirra, se eu pudesse, não é comigo, estou só cumprindo ordens. De quem? Do conde, que é dono de mais terras e mesmo assim quer minha lenha, e morro de medo dele. Quer muito. Então a Cambachirra voou até o castelo do conde e pediu: conde, por favor, não dê ordem ao Visconde para dar ordem ao barão, para dar ordem ao capataz, para dar ordem ao lenhador, para derrubar a árvore de galho mais bonito onde estou fazendo meu ninho. E o conde respondeu: ah, Cambachirra, se eu pudesse, mas não é comigo, estou só cumprindo ordens. De quem? Do marquês, que é dono de mais terras e mesmo assim quer muita lenha, e morro de medo dele.
Então a Cambaxirra voou até o castelo do Marquês e pediu: Marquês, por favor, não dê ordem ao conde para dar ordem ao visconde, para dar ordem ao barão, para dar ordem ao capataz, para dar ordem ao lenhador, para derrubar a árvore de galho mais bonito onde estou fazendo meu ninho. E o Marquês respondeu: Ah, Cambaxirra, se eu pudesse. Mas não é comigo, estou só cumprindo ordens. De quem? Do Duque, que é dono de mais terras e mesmo assim quer muita lenha, e morro de medo dele. Então a Cambaxirra voou até o palácio do Duque e pediu: Duque, por favor, não dê ordens ao Marquês para dar ordem ao conde, para dar ordem ao visconde, para dar ordem ao barão, para dar ordem ao capataz, para dar ordem ao lenhador, para derrubar a árvore de galho mais bonito onde estou fazendo meu ninho. E o Duque respondeu: Ai, Cambaxirra, se eu pudesse. Mas não é comigo, estou só cumprindo ordens. De quem? Do imperador, que é dono de mais terras e mesmo assim quer muita lenha, e morro de medo dele. Então a Cambaxirra voou até o palácio do imperador e pediu: Imperador, por favor, não dê ordem ao duque para dar ordem ao marquês, para dar ordem ao conde, para dar ordem ao visconde, para dar ordem ao barão, para dar ordem ao capataz, para dar ordem ao lenhador, para derrubar a árvore de galho mais bonito onde estou fazendo meu ninho. E o imperador respondeu: Em primeiro lugar, você deveria me chamar de Vossa Majestade. Em segundo, não tinha nada que ir entrando assim pela janela e falando, devia marcar audiência. Em terceiro, eu faço o que bem entendo e não tenho nada que dar satisfação a ninguém. E vou dar uma ordem, saia daqui imediatamente. Mas a Cambaxirra continuou: De quem é mesmo que o senhor tem medo? Vossa Majestade, não se esqueça, e não tenho medo de ninguém. E como você não cumpriu minha ordem, vou mandar prendê-la numa gaiola para sempre. Mas a Cambaxirra estava furiosa. Prendi nada, primeiro vão ter que me pegar, e isso não vão conseguir, mesmo porque eu vou sair por aí e pedir ajuda a todo mundo. A todo mundo? E a Cambaxirra, muito esperta, ameaçou: a todo mundo junto. Ah, Cambaxirra, não faz isso não. De todo mundo junto, eu tenho medo. Então salva a minha árvore. E o imperador deu ordem ao duque para dar ordem ao marquês, para dar ordem ao conde, para dar ordem ao visconde, para dar ordem ao barão, para dar ordem ao capataz, para dar ordem ao lenhador, para não derrubar a árvore de galho mais bonito onde a Cambaxirra foi fazer o ninho dela. Então, gente, nessa página 5 aqui, que já é o início do livro, a gente já imagina, né, que seja, mesmo não falando que é, né? Que Cambaxirra se trata de uma ave, né? Um passarinho. E esse passarinho, essa história, o que nos fez decifrar foi a capa, foi a ilustração, na verdade? Ou foi o próprio texto em si? O que vocês acharam mais fácil? A ilustração ou a história? A história, porque o texto dá pra você imaginar, a capa dá pra você imaginar muita coisa. Porque a capa, pelas reticências, a gente imagina várias coisas, né? Só na hora que a gente lê mesmo que a gente vê. Bem, então, por que vocês acham que a Cambaxirra voou agitada em volta da árvore? Por que vocês acham? Ela demonstrou medo? Ela queria defender alguma coisa? O ninho dela. O ninho dela. Então ela voou agitada para defender o ninho, né? E vocês acham que ela sentiu medo? Pela história, assim, ela sentiu algum medo? Não, eu acho que não. Ela teve medo que desmanchasse o ninho dela. Tanto é que ela foi até o último. Mas aí ela teve medo e Ele até o ia último? Ela não teve medo, ela teve o medo, aquele medo de que destruísse o ninho dela, por isso ela foi à luta. Mas ela não teve medo de lutar por aquilo que ela queria. Ela só teve medo que destruísse O ninho dela. Mas ela não teve medo de buscar ajuda. Não, medo né? de buscar ajuda não. Então vocês acham que a Cambaxirra, ela é corajosa? Sim. Sim. E o que faz a gente perceber isso? A persistência dela. Ela foi Cada não que ela. de pessoa em pessoa, cada não que ela recebia, Cada né? não que ela recebia, Ela ia mais continuava. próximo. Até que ela chegou lá no imperador e enfrentou o imperador, né? E em que época que vocês acham que se passa essa história? Ixi, muito antigamente. Muitos tempos atrás. Imperador, capataz, lenhador.
Hoje em dia a gente não encontra muito lenhador, né? Já faz muito tempo isso. Mas mesmo fazendo muito tempo, essa história te faz lembrar ou refletir sobre a nossa atual história? Com certeza. Sim. Em que momento? Na hora que ele fala, eu Na tenho parte medo da- de todos juntos, eu achei. É, verdade. E essa Essa hierarquia. a hierarquia, quando chega lá no topo, que é o imperador, que ele tem medo de todos, né? A mesma coisa. Todo mundo se juntar Atualmente- tem mais força do que ele, sozinho mesmo, ele tendo poder, né? Então eu até fiz uma pesquisa, essa cambaxirra, ela é o menor pássaro que existe na América do Sul. Ela tem 10 centímetros. Então essa cambaxirra, ela foi, né, enfrentando hierarquicamente o que ela queria, e ela, quando ela fala isso, que ela vai se juntar com todo mundo, isso se remete ao que está acontecendo nos nossos tempos atuais, né? Contra a nossa política, né? Os menores se juntando e protestando contra o governo, né? E essa história tem algo que possa relacionar com o nosso momento político atual? Quer dizer, esse que a gente está vivenciando hoje, ou não? É, sobre isso aí que você já acabou de falar, eu acho, né? Eu acho que os pequenos têm bastante poder, eles só não Juntando, sabem, né? estão se juntando, né? Para que isso ocorra, né? Inclusive aconteceu nesse último Isso final de é semana, lógico, né? Eles se juntaram em várias partes do Brasil novamente para protestar contra aquelas leis que eles aprovaram, né? E por que você acredita que um passarinho foi escolhido para enfrentar os mandões? Sei lá, o passarinho ele representa a liberdade? E por sua pequenez, para representar que não importa que é pequeno. Por ser o menor pássaro, né? Por ser o menor pássaro, né? Que isso Escolher ele. é porque eu também não tinha ouvido falar ainda em cambaxi, não tinha ouvido Também falar, não. por isso que eu tive que pesquisar. E aí eu descobri que era o menor pássaro. Porque o imperador tem medo de todo mundo. O que quer dizer isso? Porque se juntando tem mais força, né? Um só ir lá enfrentar ele. Isso se remete também à greve, né? Greves de funcionários, né? Isso também, porque os patrões morrem de medo das greves também, né? E eles se juntando, eles têm, por ele ser um só, ele tem medo daquela multidão também, né? E vocês, o que vocês acharam da história? Vocês gostaram? Eu gostei. Eu acho assim que é um livro que parece que é um livro infantil, né? Uma história infantil, e na verdade tem uma história Para explorar por bastante. trás, né? Porque o livro ele foi escrito, pelo menos esse aqui, a edição dele é de 1942. Nossa. Então, se a Ana Maria Machado já pensou nisso há tempos tão distantes, né? Então, hoje ele está muito atual com a nossa realidade, né? Está muito no nosso momento político, né? É porque se for ler para criança, você pode explorar também o trabalho em grupo, falar que se eles se juntarem no coletivo, consegue muito mais coisa do que individual, um ajudando o outro, né? Exatamente. Dá pra Dependendo da explorar. sala, a gente não vai falar de política, né? Exatamente. Vai falar do aprendizado. Dá pra gente explorar vários É. campos, né? E qual episódio que vocês mais gostaram na história? Ah, eu gostei quando ele enfrenta o imperador. Lê um pedacinho então aí, pessoal. Onde que tá? A última parte. Aqui, né? ó. E de quem é que o senhor tem medo? Quando ela fala para ele. Vossa Majestade, não se esqueça, e não tenho medo de ninguém. E como você não cumpriu minha ordem, vou mandar prendê-la numa gaiola para sempre. Mas a cambaxirra estava furiosa. Prende nada. Primeiro vão ter que me pegar, e isso não vão conseguir. Mesmo porque eu vou sair por aí e pedir ajuda a todo mundo. A todo mundo? E a cambaxirra, muito esperta, ameaçou. A todo mundo junto. A cambaxirra não faz isso não. Cambaxirra, não faz isso não. Quer dizer, de todo mundo junto eu tenho medo. Então salva minha arte. Esse pedaço Quando aqui ela ficou muito consegue, legal. que ela quer, né? Tem algum? Quando ela percebeu que ela estava com o argumento certo, ela manteve.
Foi Bem inteligente, né, É, Chico? foi bem inteligente. Tem algum pedaço que vocês queiram ler? Algum trechinho? Eu gostei mais dessa parte também. É. Então foi isso. Essa foi a nossa leitura compartilhada. Ana Maria Machado, A Cambachirra, se eu pudesse.